Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 26 de agosto de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, a caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós, pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos os Teus ensinamentos, as Tuas lições, as verdades trazidas a nós outros por Ti mesmo e por todos os Teus emissários, Senhor, esses grandes missionários que Tu nos enviaste e que até hoje vêm em socorro de nós outros, para nos orientar, para aclarar o nosso entendimento sobre os Teus ensinamentos e, assim, conduzir-nos ao Teu caminho e conseguir com que nós nos religuemos ao nosso Pai Celestial, que é Deus. E por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, agradecemos antecipadamente e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, dia 26 de agosto, é dia de nascimento de Charles Richer, um gigante que, embora não tenha se declarado na encarnação em que ele foi Charles Richer como espírita, e como cristão, ele foi um missionário de Jesus voltado mais para a ciência. Tanto que a FEB, Federação Espírita Brasileira, lançou este livro aqui, intitulado Charles Richer, o Apóstolo da Ciência e o Espiritismo. E aí nós perguntaríamos, né, se não conhecemos, né? Por que, então, se ele não foi espírita, se ele não foi nem mesmo cristão, por que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, lançaria um livro sobre um cientista, quando existem tantos cientistas no mundo, já existiram, existem e existirão? Porque ele, embora não tenha se declarado espírita e não tenha se declarado cristão, e tenha se voltado mais
para a pesquisa científica, ele colaborou com o espiritismo. Por exemplo, apenas a título de ilustração, dentre as suas diversas pesquisas, ele pode se considerar, isso inclusive está no site da Federação Espírita Brasileira, uma mini biografia, e diz lá que uma das maiores autoridades, um dos maiores conhecedores, e que inclusive cunhou o substantivo, o nome, ectoplasma, foi Charles Richer. Desenvolveu uma série de pesquisas com médiums de efeitos físicos, como, por exemplo, Eusápia Paladino. Trocou, impressões, opiniões, cartas com outros gigantes do aspecto científico da doutrina, como, por exemplo, Gustave Gelei, Gabriel Delany, William Crookes, Ernesto Bozano, que era seu amigo, inclusive, embora em algumas opiniões tivesse divergido de Charles Richer. Então, e para quem quiser saber um final surpreendente, emocionante e imperdível sobre Charles Richer, fica aqui a dica, sem spoiler, do livro editado e publicado pela FEB, Charles Richer, o apóstolo da ciência e o espiritismo. Então, é um gigante, colaborou tanto na seara do espiritismo para o desenvolvimento, o entendimento dos fenômenos mediúnicos, anímicos e também para toda a humanidade, porque, por exemplo, foi prêmio Nobel de medicina, porque desenvolveu a teoria, descobriu a questão agora eu vou me confundir aqui com o termo, porque eu não sou da área médica, mas a questão do choque anafilático, de anafiloxia, se eu não estiver enganado. Então, ele que descobriu essa ocorrência, muitas vezes essa reação, a determinadas substâncias, a determinados fatores que podem ocasionar a anafilaxia, e trocou impressões, opiniões, artigos, cartas com todos esses grandes que nós acabamos de citar e também com o próprio Kardec, a quem ele se dirigia pelo nome de nascimento, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, foi um grande, um gigante, um colaborador, não somente para nós outros espíritas, como para a humanidade em geral. Muito da medicina hoje se deve a ele, Charles Richer. Algumas drogas, alguns medicamentos que são utilizados até hoje são originários do trabalho, da pesquisa de Charles Richer. E, por exemplo, o termo também, metapsíquica, foi cunhado, foi criado por ele, para estudar os fenômenos que Kardec chamava, por exemplo, de fenômenos inteligentes e fenômenos físicos, e ele, Charles Richer, chamava de fenômenos subjetivos e objetivos. Então, eram os mesmos fenômenos estudados, pesquisados por Kardec, mas com uma nomenclatura diferente. Mas há obras, inclusive, sobre esses fenômenos, esses assuntos, de autoria dele, Charles Richer. E quem quiser, como nós acabamos de dizer aqui, conhecer um pouco mais da sua história, da sua vida, e ter uma surpresa emocionante, agradável e imperdível, leia o livro Charles Richer, o apóstolo da ciência e o espiritismo. O autor é Samuel Nunes Magalhães, editado e publicado pela Federação Espírita Brasileira.
E por que muitos de nós poderíamos estar perguntando agora, né? Por que você leu, Rafael, esse trecho da Epístola de Paulo aos Coríntios, falando sobre caridade? Porque, meus irmãos, caridade, como o próprio Paulo disse, e está no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este, intitulado Fora da Caridade não há salvação, ele, Paulo, né, e Kardec também, antes, quando eu li esse trecho da epístola, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Kardec faz um comentário aqui, no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele dá o título, Kardec, a esse comentário, de Necessidade da Caridade segundo Paulo. E Kardec diz o seguinte: de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse, quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, diz Kardec, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente. Aí é que entra a questão. Por que nós lemos esse trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios? E citamos Charles Richer, não somente por hoje ser o dia, né, do seu nascimento, 26 de agosto de 1850. Porque, mesmo ele não sendo religioso, mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele não se declarando espírita, apesar de todo o trabalho, de toda a pesquisa que realizou, ele fez durante toda a sua vida caridade. Define a verdadeira caridade. Está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular, diz Kardec. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Se um cientista está dedicando toda a sua vida a pesquisas para melhorar a condição de vida das pessoas, para procurar talvez a cura de uma doença, ou para amenizar os sintomas de uma doença, embora não fosse este necessariamente o objetivo, mas comprovar que existe a sobrevivência da alma após a morte do corpo de carne, isso não traz um alento, isso não traz um conforto para as nossas almas angustiadas, muitas vezes necessitadas de um alento, né, também colabora para a própria fé. Embora a caridade, como Paulo falou, seja mais importante, mais excelente, através da caridade, muitas vezes a gente desenvolve a fé, nossa mesmo e das outras pessoas. Porque passamos a ser, como disse Jesus, né, imagem e semelhança do Criador. Passamos a ser deuses, passamos a ser luz e fazendo com que essa luz brilhe. Então, muitas vezes, quando uma pessoa materialista faz uma caridade, aquele que recebeu a caridade muitas vezes fala, puxa vida, você foi o meu Jesus Salvador hoje. Então, a pessoa, por que ele está falando isso? E talvez se interesse, né? E também aquele que recebeu tem a sua fé fortalecida, renovada. Então, está tudo interligado, meus irmãos. Olha que maravilha, né? Então, Kardec está aqui a dizer isso.
né, nesse capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem uma mensagem aqui de Paulo, na parte final do capítulo 15, que é a parte de instrução, né, dos espíritos, com o título Fora da Caridade não há salvação, que ficou inclusive como um lema, né, um estandarte da doutrina espírita, né? Independentemente da fé que nós professemos, se nós formos caridosos de verdade, podemos mesmo ser materialistas, agnósticos, ateus, se formos caridosos. Como disse Paulo, como disse Kardec, estaremos no caminho para a salvação, né? Então, fica aqui também, né, a exortação para que todos nós leiamos a mensagem de Paulo que está no item 10 do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E daqui a 3 dias, hoje é dia 26, daqui a 3 dias, dia 29, comemora-se o aniversário de Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra, que também foi outro gigante. Esse, além de ser um gigante da caridade, foi também um gigante do cristianismo, do espiritismo. Foi chamado médico dos pobres. Não se importava se a pessoa poderia ou não pagar a consulta médica que ele daria. Vezes houve em que ele, além de não receber o valor da consulta, ele mesmo pagou o medicamento e até uma vez conduído, compadecido, né, com a situação de uma mulher que estava pedindo ajuda para um filhinho doente e não tinha como pagar pelo medicamento, e ele não tinha naquele momento dinheiro em seu bolso, em sua carteira, né? Ele tirou o seu anel de formatura e deu a essa mulher para que ela transformasse esse anel em dinheiro e pudesse comprar o medicamento para o seu filhinho. Meus irmãos, quem de nós tem esse grau de desapego? Porque aí entra um monte de questões que a gente sempre usa, né? Mas é um anel que meu pai, que meu avô, que minha mãe, que, né, é o anel de família, é o anel que já foi o anel do meu pai, já foi o anel do meu avô, né? Tem todo um simbolismo aqui nesse... É mais o valor sentimental do que o valor próprio do objeto. E a gente usa um monte de desculpa, não é mesmo? Para não fazer, muitas vezes, a caridade, para não exercitar o desapego. Então, como é que eu vou fazer para recuperar esse anel? Mesmo que eu compre um outro anel de formatura, mas não vai ser mais aquele anel que foi a minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó que me deu. E daí? E daí? Né? Ficou a marca do sentimento, né? É isso que importa. Então, quer dizer, você vai se recusar a ajudar alguém ou vai ficar muito apegado, né? Muitas vezes a gente desencarna e fica vigiando ainda o anel, né? O brinco de pérola, o colar com alguns pingentes com diamantes. Então, quer dizer, a gente vai ficar zanzando por aqui, vigiando, né? É aquele relógio, é aquela joia, né? Então, quer dizer, nós somos espíritos imortais. Há uma maravilha na espiritualidade esperando e aguardando que nós aproveitemos. E a gente vai ficar aqui zanzando pelo mundo, né, material, já estando em condição de espírito desencarnado, por apego, né, por materialismo.
Então, Dr. Bezerra de Menezes é também um gigante que não pode ser esquecido e que teve uma contribuição para o espiritismo, mais em especial, né, especificamente aqui no Brasil, porque foi inclusive presidente da Federação Espírita, foi responsável pela reunificação do movimento espírita que estava, né, se dividindo, uns enviesando para um determinado aspecto, outros para outro e tal, e disputas, né, de gladiações, discussões, e ele conseguiu reunificar, né, o movimento espírita aqui no Brasil. E além disso, né, teve aí a sua vida toda de colaboração, não somente no aspecto doutrinário, né, participou de inúmeras reuniões, né, públicas, reuniões mediúnicas, e também como um cidadão, né, chegou mesmo a exercer cargos políticos, como vereador no Rio de Janeiro, deputado federal, né, e depois abriu mão dessa parte política porque entendeu, assim como outros gigantes, que o caminho melhor para nós não é política, não é isso, não é aquilo, é Jesus, né? Então, dedicou-se integralmente à sua lida, né, na medicina e ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo dentro do aspecto espírita, né, do segmento espírita. Tem um livro maravilhoso também, que faz parte da literatura espírita. Esse é da GEM. Bezerra, Chico e Você. Bezerra, Chico e Você. Falando, né, fazendo uma interseção, digamos assim, entre Dr. Bezerra, Chico Xavier e como que nós, cada um, pode aproveitar as lições maravilhosas desses que outro gigante da caridade, né, símbolo da caridade aqui no Brasil, foi Chico Xavier, é claro, reconhecido por todos, cristãos, não cristãos, espíritas, não espíritas, religiosos e ateus, agnósticos, todos reconhecem Chico Xavier como um exemplo de caridade, né? E nesse livro, muito interessante, há diversas mensagens de Dr. Bezerra que são, de certa forma, associadas à pessoa também de Chico Xavier e são um exemplo, uma exortação, um incentivo para que nós outros, ao lermos, ao conhecermos esses gigantes, essas mensagens, sigamos o caminho, né? Sigamos o exemplo. Então, por exemplo, o livro ele é dividido em assuntos dos quais há excertos, né, trechos de mensagens de Dr. Bezerra, todas elas psicografadas por Chico Xavier. Então, eu abri ao acaso, qualquer parte do livro que nós leiamos é maravilhosa. Caiu, por exemplo, o aspecto, né, o assunto do reencontro. E sempre, meus irmãos, essa também é a motivação por eu ter escolhido aqui trazer um trecho aqui desse livro. Sempre, em todas as mensagens, o Dr. Bezerra fala em caridade. Então, o tema central hoje da nossa reflexão, da nossa pregação, é a caridade. E a gente está trazendo aí inúmeros exemplos, né, de grandes que trabalharam na caridade, seja no âmbito religioso, seja no âmbito espírita, seja mesmo no âmbito fora da religião,
como, por exemplo, Charles Richer na ciência. Então, por exemplo, quando fala-se aqui em reencontro, Dr. Bezerra diz o seguinte: em verdade, encontramos-nos na oração como quem se vê num ponto determinado de ação em que as vossas ansiedades nos interpelam os bons desejos. Quem de nós, né, pelo menos os espíritas, mas eu quero crer que até quem não é espírita, ore também para Dr. Bezerra, né? Mas aqui o Dr. Bezerra está falando das interpelações, das orações que ele recebe, né, direcionadas por nós a ele. Então, eu vou reler. Em verdade, encontramos-nos na oração como quem se vê num ponto determinado de ação em que as vossas ansiedades, quer dizer, as ansiedades de nós outros, nos interpelam os bons desejos. Meus irmãos, só em saber isso, que o Dr. Bezerra tem bons desejos para conosco, já é um alívio, né? E aí ele ainda diz: como nos seria grata a possibilidade de satisfazer-vos a todos em vossas requisições afetivas. Ele transforma os nossos pedidos, que muitas vezes, convenhamos, né? Nós somos chatos, desagradáveis, coitados dos espíritos, né? Que têm uma série de incumbências no plano espiritual e a gente fica importunando, né? Em vez de fazer uma oração uma vez só, faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 50, 100, 1000. E ele aqui chama de requisições afetivas. Que carinho, que paciência, né? Só um Dr. Bezerra mesmo, né, para encarar dessa forma. Muitas vezes nós outros, né, quando recebemos o mesmo pedido ou a mesma fala por mais de uma vez, na segunda nós já respondemos de forma agressiva, né, intempestiva. Fulano, né, se a gente está à mesa, por exemplo, na hora da refeição, me passe aí a tigela do feijão, e a pessoa não responde, né, ou não atende. Fulano, me passe aí, a gente, já ouvi, calma. Tá. Então, quer dizer, Dr. Bezerra, com os inúmeros, né, incessantes pedidos que nós fazemos, chama de requisições afetivas. Mães que buscais os filhos que a morte vos arrebatou ao carinho, pais que esperais por respostas à própria dor, as mensagens dos entes queridos que vos antecederam na vida maior, esposas que a saudade marca a fogo de lágrimas, tentando mitigar o próprio sofrimento com as palavras de companheiros trazidos à espiritualidade, quando mais necessitavam viver. E amigos que suplicais o verbo de afeições aparentemente desaparecidas na voragem das grandes transformações. Todos estáis conosco, todos aguardais. Olha aí, ele tentando acalmar a nós outros, tanto encarnados quanto desencarnados. Todos estáis conosco, todos aguardais. Entretanto, o ensinamento do Senhor é de vida eterna, a concretizar-se em bênçãos de paz e felicidade através do serviço ao próximo. Olha aí a caridade. Então, se a gente quiser ter um pouquinho de paz, um pouquinho de serenidade, mesmo na hora da aflição, da angústia, do desespero, qual que é o melhor medicamento? Caridade. Serviço ao próximo. E continua, Dr. Bezerra, relevai-nos. Quer dizer, para nós relevarmos, não nos importarmos. Se não podemos, meus irmãos, Dr. Bezerra está pedindo para nós relevarmos, para nós desculparmos, para nós perdoarmos. Relevai-nos se não podemos transgredir as leis vibratórias e os princípios kármicos que nos governam a todos a fim de satisfazer-vos. Que nós pedimos coisas muitas vezes a esses bons espíritos que são contrárias à lei do karma, à lei de ação e reação, à lei de causa e efeito.
Então a gente está pedindo a cura, de repente, de uma doença, né? A gente está pedindo uma ajuda para uma determinada situação, e é uma provação aquilo, ou uma expiação. Estamos no mundo de provas e expiações. Então, ou é uma provação ou é uma expiação. E os espíritos não podem contrariar a lei. É o que o doutor Bezerra está falando. Relevai-nos, quer dizer, perdoem-nos. Se não podemos transgredir as leis vibratórias e os princípios kármicos que nos governam a todos, a fim de satisfazer-vos. Asseguramo-vos, porém, que os nossos afetos nunca se extinguem. Olha o carinho de Dr. Bezerra. Mesmo ele não podendo contrariar as leis, ele está dizendo, nós estamos com vocês, nós estamos amparando, nós estamos minorando, diminuindo, de alguma forma. Asseguramo-vos, porém, que os nossos afetos nunca se extinguem. Com o tempo e com a bênção do amor uns pelos outros, dentro do tempo, todos nos reencontraremos para celebrar a união sem adeus. Então, às vezes, até um desligamento temporário, uma separação, né, que a gente chama de morte ou de perda, né, de um ente familiar, está dentro do que nós precisamos passar. E as leis não podem ser violadas, né? Então, ele diz aqui, de qualquer forma, os espíritos bons, benfeitores, nossos anjos guardiães, estão conosco. E, muito em breve, todos nós estaremos juntos para, nas palavras do Dr. Bezerra, celebrarmos a união sem adeus. Por isso que esses tópicos, né, esses excertos, esses trechos, estão nesse assunto que está intitulado como reencontro, né? E aí continua o doutor Bezerra, aguardemos trabalhando na construção do bem. Vejamos a caridade mais uma vez, meus irmãos. Aguardemos trabalhando na construção do bem, na certeza de que no bem para os outros surpreenderemos o nosso próprio bem. As lições de sempre destacam o valor da verdade e da caridade, evidenciando a grandeza do servir acima da luz relativa ao conhecer. Então, servir é mais importante do que conhecer. O espírito de verdade, quando deixou aquela máxima a nós outros espíritas, disse, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Então, amar veio antes de, que é o segundo, instruí-vos. Eis o segundo. Mais importante do que se instruir, que é muito importante, nenhum espírito pode avançar, pode evoluir sem conhecimento. Como diz Emmanuel, né, são as duas asas do amor e da sabedoria. Então, primeiro, o Espírito de Verdade nos disse, amai-vos. As lições de sempre destacam o valor da verdade e da caridade, evidenciando a grandeza do servir, acima da luz relativa ao conhecer. Todos, indistintamente, possuímos determinada parcela da verdade, e nessa parcela do conhecimento superior, ser-nos-á possível o insulamento nos pontos de vista que tantas vezes nos tem separado nas leiras do tempo. Geralmente, quem tem mais conhecimento, mas tem pouco amor, tem pouco de caridade, né, que envolve humildade, que envolve altruísmo, que envolve abnegação. Quem tem muito conhecimento, geralmente se torna soberbo, prepotente, exclusivista, separatista, não é? Então, Dr. Bezerra está dizendo aqui, todos indistintamente possuímos determinada parcela da verdade. E nessa parcela do conhecimento superior, ser-nos-á possível o insulamento, quer dizer, nós nos isolarmos, tornarmos-nos ilhas,
nos pontos de vista que tantas vezes nos têm separado, nas leiras do tempo. Mas, diz Dr. Bezerra, a caridade é aquela força divina que nos desloca de nossas próprias torres individuais para a reunião sublime de uns para com os outros. Quando a gente está nesse ponto, né, de insulamento, de separatismo, né, a gente está contrariando uma das leis de Deus, que é a lei de sociedade, né? E aí diz ainda, Dr. Bezerra, detenhamos-nos em semelhante realidade para converter as horas de que dispomos em degraus para a vida maior, a busca dos entes que mais amamos. Quer dizer, a busca dos entes que mais... Eu achei que era um ponto continuativo, mas não, é ponto final. Então, na medida em que a gente usa esse conhecimento para o bem, para ajudar, para ensinar, sem humilhar o outro, sem se achar na condição de melhor, de superior, né? Na verdade, compartilhar seria um verbo mais adequado. Não ensinar, mas compartilhar, né? É o professor que compartilha o conhecimento com os alunos, né? É o mestre, né? É aquele que está numa posição de hierarquia acima dos demais e que compartilha, né? É aquele que, como minha mãe, que foi professora e né, de português, língua portuguesa, ouviu, né, uma vez de uma colega, né, também professora, e disse: você acha, Glenda, que eu dou o pulo do gato para os meus alunos? Lógico que não, né? E uma vez, minha mãe, participando de um curso preparatório para candidatas a concurso, né, para o cargo de magistério, querendo, né, compartilhar com os alunos o máximo de conhecimento e pedindo à coordenação, à direção lá do curso que providenciasse apostilas, folhas, né, material para os alunos, e ouviu dos coordenadores, dos diretores lá: ó, você não tem que ficar dando esse material todo aí para os alunos, não. E minha mãe questionou, né? Ué, mas nós não estamos aqui num curso preparatório para... mas aqui, minha mãe ouviu isso, meus irmãos. Aqui é como se fosse mais ou menos um doping. Ou seja, né, quem já viveu aí no mundo desportivo, né, no mundo dos esportes, né, das competições desportivas, é como aquele atleta, né, que acha que é melhor do que os outros, mas não porque ele é o mais capaz, mas sim porque ele está dopado. Ele tomou alguma substância que fez com que ele tivesse um rendimento falso, né, inverídico, e que fez com que ele, muitas vezes, ganhasse a medalha de ouro e depois é desclassificado, é punido, é banido do mundo dos esportes. Por quê? Porque mentiu. Então, quer dizer, os coordenadores do curso, né, disseram para minha mãe, professora, para ela dopar os candidatos com um falso ensino, né, com um falso aprendizado ali, que seria algo que poderia dar a entender que eles estivessem aprendendo, mas que na verdade não estariam. Quer dizer, mentira, né, um curso mentiroso, somente para ganhar dinheiro. E minha mãe simplesmente o que fez? Deixou de ser professora desse curso, né? Então, é isso, né? A gente tem que compartilhar, sem se achar superior, o maioral, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, e nada disso, né? Ou então, por exemplo, né, esse assunto é só para os grandes, né? Para os intelectuais, para os isso, para os aquilo. Vocês não alcançam esse tipo de conhecimento, né? Esse autor não é para vocês, é só para os... Que bobeira, como diz meu sobrinho, que bobeira, vovó. Que bobeira, vovó. E é verdade, né? Então, tá aqui mais um excerto aqui, um trecho, né,
de uma mensagem do Dr. Bezerra. Atravessamos na Terra momentos difíceis, no que tange aos valores espirituais. Meus irmãos, parece que foi escrito hoje, hein? De vez que as agitações do ambiente humano nos concitam a testes de fraternidade e compreensão em todos os momentos da vida. Aí, olha aí, atravessamos na Terra momentos difíceis no que tange aos valores espirituais, de vez que as agitações no ambiente humano nos concitam, nos exortam, nos inspiram, nos convidam a testes de fraternidade e compreensão, testes em todos os momentos da vida. Não nos iludamos. Ontem separaste-vos das pessoas queridas, hoje domiciliadas no mais além. Amanhã sereis vós os companheiros que nos compartilharão as faixas de vida nova. Então nós vamos nos reencontrar, todos nós. Elevemo-nos pela execução do programa do Cristo a que estamos chamados. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Auxiliemos para sermos auxiliados. Compreendamos para sermos compreendidos. E aí, esse trecho especificamente que eu estou lendo agora me fez lembrar da oração de São Francisco, né? Que é tida também como a oração da fraternidade. Auxiliemos para sermos auxiliados, diz Dr. Bezerra. Compreendamos para sermos compreendidos. Atendamos aos recursos do coração para socorrer-nos uns aos outros. Pacifiquemo-nos por dentro para tranquilizar a vida que se nos estende ao redor dos passos. Gandhi, Mohandas Gandhi, né, o conhecido e chamado Mahatma Gandhi, ele tem uma frase que diz: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então tem que começar de nós. Não é a gente esperar que os outros façam, não. Façamos nós. Se indagardes ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem à atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase 2000 anos, diz o Dr. Bezerra de Menezes. Caridade de uns para com os outros. Caridade que se vos expresse em respeito e entendimento fraternal no relacionamento de cada dia. Caridade que se torne gentileza diante da agressividade. Paciência para com o desequilíbrio. Fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Otimismo à frente das provas. Bênção para com todos aqueles que amaldiçoam. Auxílio para com os mais jovens na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carreguem. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo, em marcha perante a renovação. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. Olha aí, o compartilhar conhecimento, que é uma forma de caridade. Dos que usufruem saúde corpórea diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade. Dos mais fortes sustentando os fracos e indecisos. Dos que entesouraram esperança em socorro dos que jazem exaustos nos problemas inquietantes da vida. Dos que podem distribuir pelo menos migalhas de auxílio no amparo aos que se viram encarcerados em abatimento e penúria. Dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais na sustentação dos que choram na angústia. De todos os que podem auxiliar desse ou daquele modo para construir o mundo melhor. Tão somente na caridade, luz divina, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Recordemos, o Cristo ressurgiu para que ressurjamos, ensinou para que aprendamos, amou-nos tanto quanto nos ama sempre, para que saibamos realmente amar-nos
mutuamente, e veio até nós, para que nos elevemos até ele, conduzindo pelo amor os que nos compartilham a existência na edificação da terra mais feliz. Todos esses trechos são de mensagem recebida em 7 de abril de 1973, da psicografia de Chico Xavier. Então, meus irmãos, vejamos que maravilha, né? Trechinhos de mensagem recebida por Chico, e que Dr. Bezerra, falando de maneiras, formas de promover um reencontro bom, feliz, né, jubiloso, de nós outros com os nossos amados, com os nossos queridos, com os nossos parentes, com os nossos familiares, qual que é o melhor caminho, a melhor receita para garantir esse reencontro aí feliz, né, jubiloso, bom, né, e, por certo, até duradouro, né? Caridade, né? Porque se a gente estiver em discordância, né, a gente até pode se reencontrar, mas não vai ser um reencontro agradável, né? Seja no plano espiritual, seja aqui mesmo, né? Se nós viermos a nos encontrar novamente com uma determinada pessoa com a qual, né, discordamos, né, discutimos, brigamos, matamos ou fomos mortos, né, nessa ou em outras encarnações passadas, enquanto a gente não convergir de forma pacífica, serena, né, com entendimento, com concordância, os encontros vão ser desagradáveis, né? É aquele irmão que não tolera o seu outro irmão, né? É o pai que não tolera o filho, é o filho que não tolera o pai, é a mãe que não tolera a filha, é a filha que não tolera a mãe, né? E a gente sabe, na literatura espírita, que quanto mais tempo a gente levar para se entender, para se reconciliar, né? O que a espiritualidade faz muitas vezes? Começa a colocar de maneira que nós não possamos nos separar. Porque às vezes a gente vem, né, e o filho abandona os pais, né? Porque não tolero, não suporto e tal, então tchau, né? Ou o pai abandona a família, né? Que foi um reencontro, a esposa, os filhos, né? Então, vai chegar num dado momento que a espiritualidade vai agir de uma forma, dentro da lei, né, que vai fazer com que nós não possamos nos separar. E aí, eu não vou mencionar aqui que formas são essas, para não impressionar e não, né, também não estigmatizar, né, porque não existe isso, né, de todo caso assim, 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 é isso. Nós espíritos temos mania, né, de classificar quando a gente vê uma determinada situação. Mas quem somos nós, né, para dizermos o que é cada coisa? Mas, enfim. E aí, a espiritualidade, a lei, né, age por quê? Porque nós não quisemos, por vontade própria, né, por esforço próprio, fazer com que aquilo se tornasse algo bom. Então, a gente já sabendo disso tudo, não é melhor a gente fazer a parte que cabe a cada um de nós, né? Então, agora, também, às vezes, a gente está tentando fazer e a outra parte não quer, né? Então, é o livre-arbítrio de cada um. A gente quer, mas a outra parte não quer. E, meus irmãos, né, tem uma mensagem de São Vicente de Paulo, que está na Revista Espírita de agosto de 1858, que é intitulada A Caridade. Revista Espírita de agosto de 1858, mensagem de São Vicente de Paulo, intitulada A Caridade. Eu vou pedir licença aqui para ler, inclusive tem um puxãozinho de orelha para nós outros espíritas. Vejamos o que diz São Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos, eis a chave do céu, posta em vossas mãos.
Toda a felicidade eterna está contida nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. Sede bons, ajudai os vossos irmãos. Ponde de lado essa horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar e sua alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Não é verdade? Todos nós, quando fazemos a caridade, nos sentimos bem, porque isso faz parte da nossa essência divina. A lei de amor está em nós, como na questão 621 ou 631, agora não me recordo mais se é 621 ou 631, né, de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, né, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar e sua alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Não deveríeis pensar senão nesta espécie de volúpia proporcionada por uma boa ação, com o que permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos, só a boa vontade é que é rara. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança piedosa a vossa história relembra. Eu poderia citar aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo quanto concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que são postos de lado os seus divinos ensinamentos? Por que os ouvidos são tapados às suas divinas palavras e o coração é fechado para todas as suas máximas suaves? Eu gostaria, diz São Vicente de Paulo, que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal, mas abandonam esse livro, transformam-no em expressão vazia e letra morta. Deixam ao esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixais esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas de fogo do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade, quando penso que nesse livro encontrais todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. E aí, quando eu li isso, eu lembrei da parábola do rico e Lázaro, né? Quando Lázaro, né, já estava lá no seio de Abraão, bem, embora fosse desprezado pelo rico, né, sabendo que ele estava à sua porta, mendigando, precisando de ajuda, porém, sem se revoltar, sem rogar praga, né, sem nada que contrariasse ou incomodasse, digamos assim, né, aquele rico, né, e ele fingia que não havia ninguém em estado de necessidade à sua porta. Quando ele morre, né, quando ele desencarna, que ele vê Lázaro muito bem, reconhece e diz, né, pede ao pai Abraão que mande, né, Lázaro para pelo menos vir aqui avisar os seus irmãos, o rico pedindo para Lázaro vir avisar, ou algum anjo, né, aos seus irmãos que estavam levando o mesmo tipo de vida que ele. Aquele rico que desprezou aquele pobre, né, cheio de chagas e faminto à sua porta. E aí, o que o pai Abraão fala, né, nessa parábola para o rico? Não, eu não vou mandar nem Lázaro, nem nenhum anjo, nem ninguém para avisar os seus irmãos. Eles têm Moisés e os profetas, que os leiam. Então, São Vicente de Paulo está falando isso aqui para a gente, meus irmãos. Olha aqui. Lede, pois,
essas páginas de fogo do devotamento de Jesus e meditai-as. Que os leiam. Nós já temos Jesus, nós já temos o Antigo Testamento, o Novo. Nós espíritas, nós já temos a doutrina espírita. Nós cristãos em geral temos todos os livros do catolicismo, do protestantismo, Charles Spurgeon, C.S. Lewis, Dwight Moody, Santo Agostinho e tantos outros, Chesterton, que leiamos e meditemos sobre tudo isso, né? E ele diz aqui, São Vicente de Paulo, eu mesmo me sinto envergonhado de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade quando penso que nesse livro, no Evangelho, encontrais todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, forjai as vossas armas de vossa doçura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa doutrina. Nós só vimos trazer-vos um encorajamento. É apenas para vos estimular o zelo e as virtudes que Deus permite nos manifestemos a vós. Mas, se quisesseis, não necessitaríeis, senão do auxílio de Deus e de vossa própria vontade. As manifestações espíritas, olha aí o puxão de orelha para nós outros, as manifestações espíritas não foram feitas senão para os olhos fechados e para os corações indóceis. Eu tenho uma teoria, eu sendo espírita eu tenho uma teoria. Nós espíritas somos os piores cristãos da cristandade, infelizmente. Talvez, né, tudo isso seja para nós termos os nossos corações mais abrandados, né, remexidos e revirados, porque nós somos racionais demais, nós temos dificuldade, né, para termos a fé que os outros cristãos têm, né? E graças a Deus, alguns de nós espíritas, né, já atentando para isso, tentam, né, de alguma forma trabalhar aí a caridade, né, e tudo mais. Mas que realmente, na minha concepção, nós somos um grupo complicado dos cristãos, nós somos. Então, continua aqui São Vicente de Paulo. Se quisesseis, não necessitarias senão do auxílio de Deus e da vossa própria vontade. As manifestações espíritas não foram feitas senão para os olhos fechados e para os corações indóceis. Há entre vós homens que devem realizar missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazei resplandecer os seus méritos, e vós próprios sereis exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos impregnarão. Muito extensos e detalhados seriam os conselhos que vos deveriam ser dados sobre a necessidade de alargamento do círculo de caridade, sobre a inclusão nesse círculo de todos os infelizes cujas misérias são ignoradas, sobre todas as dores que devem ser buscadas em seus próprios redutos para consolá-los em nome dessa virtude divina, a caridade. Vejo com satisfação quantos homens eminentes e poderosos colaboram na busca desse progresso, que deve reunir todas as classes humanas, os felizes e os desgraçados. Coisa estranha. Todos os infelizes se dão as mãos e se ajudam reciprocamente na sua miséria. Por que os felizes demoram tanto para ouvir a voz do infeliz? Por que se faz necessário uma poderosa mão terrena para dar impulso às missões de caridade? Por que não respondem com mais ardor a esses apelos? Por que permitem que a miséria, como por prazer, macule a imagem da humanidade? A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem caridade não há fé nem esperança. Olha a convergência com o dizer de Paulo. Porque sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. Ela é a sua consequência decisiva.
Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes sem se perguntar se sua miséria é fingida, ou se seu mal tem um vício como causa, quando deixardes toda injustiça nas mãos de Deus, quando deixardes a cargo do Criador o castigo de todas as falsas misérias, enfim, quando praticardes a caridade pelo só prazer que ela proporciona, sem questionardes a sua utilidade, então sereis os filhos de Deus, que Deus amará e que chamará para si. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá às criaturas. Como poderias desconhecer essa suprema bondade? Como, com tal pensamento, qual seria o coração bastante perverso para recalcar e repelir esse sentimento divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra a doce carícia da caridade? Não ouso falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Mas penso que a obra que iniciei é uma daquelas que devem contribuir muito para aliviar os vossos semelhantes. Com frequência vejo espíritos que pedem a missão de continuar a minha obra. Vejo muitas suaves e queridas irmãs em seu piedoso e divino ministério. Vejo-as praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria proporcionada por essa existência de devotamento e de sacrifícios. É para mim grande felicidade ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é apreciada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar ampliando a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude pelo seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na presente existência. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os preceitos do Cristo. Assim seja. E com essa espécie de oração, né, de São Vicente de Paulo, que dizem alguns é a reencarnação de Herodes, que determinou, né, a morte de todas as criancinhas com menos de 2 anos, porque estava preocupado com o novo rei dos judeus, né? E, no entanto, nessa vida, como São Vicente de Paulo, saía nas noites de inverno de Paris, altamente frias, com temperaturas baixíssimas, para recolher as criancinhas que estavam ao relento nas ruas, né, desamparadas, dormindo, né, sabe-se lá como, né, com fome, com frio, ele saía recolhendo. Então, meus irmãos, olha que maravilha, né, de exemplo, de conversão, de transformação que a caridade proporciona. Então, a gente quer um mundo melhor, né, quer colaborar, quer ir para o mundo de regeneração, quer estar no mundo de regeneração, sejamos, né, nós caridosos. Então, fica aí a nossa reflexão, agradecendo mais uma vez a todos, pedindo a Deus que nos permita encerrar e exortando que leiamos tudo isso e principalmente esse livro aqui sobre Charles Richer, né, que é também um grande apóstolo da ciência e também um benfeitor de todos nós, seres humanos. Então, muito obrigado, uma boa noite, um bom final de sábado, um bom domingo, uma semana de paz, de realizações e de muita caridade. Que Deus nos abençoe.